O Brasil tem 8.600.000 pessoas vivendo com insegurança alimentar grave, ou seja, sem ter o que comer todos os dias. O número representa uma parcela de 4% da população brasileira. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Então vamos a Brasília porque a repórter do Portal R7, Bruna Lima, tem mais informações pra gente. Boa tarde, Bruna, é com você. Oi, Kelly, muito boa tarde. Desse total aí de 8,6 milhões, 7 milhões vivem em territórios urbanos e o outro 1,6 milhão em território rural. Esse número alarmante, ele revela que 4 a cada 100 brasileiros vive com restrição alimentar grave. Mas o que a gente tem aí é que esse levantamento tem um ponto positivo, porque houve uma diminuição de pessoas vivendo nesse tipo de situação. Porque dados de 2018, de uma pesquisa de orçamentos familiares, dava conta de que 10,3 milhões de pessoas viviam nessa situação. Esse levantamento de agora do IBGE também fala sobre insegurança alimentar moderada e leve. A moderada é aquela que algum integrante aí de uma casa, provavelmente, possivelmente um adulto, vive aí com restrição alimentar, está fazendo toda aquela necessidade de dar comida para suas crianças, por exemplo. Então, eles chamam essa situação de moderada. Já a leve diz mais respeito à questão da qualidade, de não comerem com qualidade. São 11,8 milhões de brasileiros vivendo com insegurança alimentar moderada e 43,6 com a insegurança leve. Se a gente for falar de região, o norte é onde há maior proporção de domicílios com pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar, com 7,7% das casas vivendo nessa situação. Depois disso vem o nordeste, com 6,2%, seguido pelo centro-oeste, 3,6%, sudeste, 2,9% e depois o sul, com 2%. Somando todos os tipos de pessoas que enfrentam algum tipo de insegurança alimentar, a gente tem aí 64 milhões de brasileiros com algum tipo de insegurança. E isso representa quase 30% da nossa população. Então, um número aí bem crítico ainda. E é claro que esse assunto repercute aqui no Congresso, também no Poder Executivo, para a formação aí e elaboração de políticas públicas. Para isso que serve esse tipo de levantamento. Só que o que a gente está repercutindo aqui no Congresso, além, é claro, desse levantamento, é aquela PEC do quinquênio, sabe? Quinquênio, que é o que dá um novo benefício salarial para juízes, promotores. Eu queria falar disso justamente porque a previsão aí de consultores do Senado é de um impacto de 82 bilhões, né? No momento que a gente está falando dessas pessoas passando fome. Essa discussão está na terceira discussão aqui no plenário. Na semana que vem não deve ter discussão. Isso quem me falou foi o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, logo depois que ele saiu da reunião de líderes hoje. Então esse tema deve voltar na semana entre 7 e 9 de maio, retoma essa discussão. Então aí são dois pontos aí, dois lados aí, enquanto pessoas passando fome, o Congresso está discutindo justamente aumentar o salário aí da maior categoria da carreira jurídica. Volto contigo, Kelly. Obrigada, Bruna, pelas informações. A gente segue acompanhando de perto tudo lá no Portal R7. Um bom trabalho para você. Qualquer coisa é só chamar.